E aí, gente, sexta-feira, né, dia de nosso canal. Lembra que eu falei pra vocês que eu vinha pra Manaus entrevistar algumas pessoas bacanas, além de serem amigos, são excelentes profissionais, né? A entrevista passada foi do Dr. Domingos Timóteo, agora nós vamos fazer uma entrevista com um amigo querido que eu devo muito, né? Ele ajudou muito meu irmão numa hora bem difícil, quando ele teve um infarto, e eu sou muito grata ao Dr. Marcos Grangeiro. E é ele que nós vamos falar hoje, porque nessa pandemia toda, gente, só se falaram de depressão, de coronavírus, não sei o que, mas não falaram do coração, né? E a gente sabe que teve pessoas com problemas sérios no coração, essa pandemia deixou todo mundo assim, muito tenso, muito nervoso, muito deprimido. E o Marquinho vai dar algumas dicas pra você. Desculpa, eu chamo Marquinho porque eu conheço ele desde pequeno, tá? Mas é Dr. Marcos. Então, ele vai dar algumas dicas pra vocês, o que a gente tem que se precaver, uma coisa assim bem rápida, Marcos, só pra gente ajudar as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento. Dr. Marcos. Olá pessoal, tudo bem? Prazer contribuir aqui com esse canal, com essa minha amiga querida. Vamos lá, estou à disposição. Então assim, Marquinhos, nessa pandemia houve muitos problemas sérios, não só de coronavírus, mas do coração. Com certeza. Porque eles não falam, né? Eles não falam, só falavam de coronavírus. A gente tem, o que a gente percebeu no meio dessa pandemia? Primeiro houve uma restrição da circulação. Essa restrição da circulação provocou, de certa forma, um medo também nas pessoas de procurarem os serviços de saúde. E esses serviços de saúde são essenciais. Quando a gente tem, a gente sempre costuma... Foi interessante, inclusive, a Sociedade Brasileira de Cardiologia se movimentou para criar uma campanha dizendo o seguinte: o infarto não entra em quarentena. Então, pessoas que têm ou tinham doença coronariana, que tinham insuficiência cardíaca, que tinham doenças do coração de forma grave, ou que precisavam de consultas regulares para que pudessem ficar compensadas, sem dor no peito, sem desenvolver uma descompensação, tiveram o seu tratamento prejudicado por conta dessa restrição à circulação, porque os consultórios tiveram que ser fechados para o atendimento eletivo. Passamos uns meses bem difíceis. Bem difíceis, né? E por conta também da restrição dos procedimentos eletivos, das angioplastias coronarianas, das cirurgias cardíacas, porque se demandava pelos leitos de terapia intensiva, e esses leitos de terapia intensiva deveriam ser destinados ao tratamento de pacientes com a Covid-19, nós tivemos que um maior número de pacientes que tinham indicação ou de fazer uma angioplastia, de tratar ou de fazer um cateterismo, ou mesmo de fazer uma cirurgia cardíaca, esses pacientes tiveram restrição para o seu atendimento, né? Não puderam ser atendidos. O que aconteceu? Nós percebemos um aumento do número de mortes dentro de casa por conta da doença coronariana, da doença cardiovascular. E tudo era relacionado ao coronavírus, que as pessoas não falavam mais de outras doenças. Muitas vezes era vamos dizer assim, colocado como se fosse por conta do coronavírus, mas a gente sabe que muitos desses pacientes com morte súbita, com morte dentro do próprio lar, foram por conta da doença cardiovascular pré-existente, né? Uma doença grave pré-existente e que produziu essa morte de forma súbita. Né? Agora eu vou fazer uma pergunta, né, que as pessoas falam assim: o coração dói, a gente sente uma dor, não sei o que. Já me disseram que o coração não dói quando infarta. Então eu queria que o Marquinhos desse o que a gente sente, Marcos, e o que a gente precisa fazer nesse momento que a gente está sentindo que está tendo um infarto? Bem, eu vou dizer de forma bem simples, de uma linguagem acessível: sim, o coração pode doer. Por que quando é que o coração dói, vamos dizer assim? A gente tem um sistema de irrigação, que eu vou fazer uma analogia bem simples, bem breve, e alcançável, inteligível, para a maioria das pessoas, para que vocês possam entender. É uma analogia simples. Vamos dizer que eu tenho uma horta, e essa horta ela seja irrigada por 3 sistemas de irrigação. Quando a gente tem um entupimento por um lodo
em um determinado sistema de irrigação, vamos dizer uma mangueira que está irrigando aquela horta. Essa mangueira entupiu por um lodo, por uma sujeira, por uma pedra, por areia, por qualquer condição dessa. Essas plantas que são irrigadas por esse sistema vão ficar prejudicadas, vão morrer. Sim. Não é? Primeiro elas vão sofrer, né? A gente vai perceber que elas vão ficar amareladas, elas vão ficar murchas, não vão ficar tão vistosas quanto aquelas outras que são irrigadas pelos sistemas sadios, né? onde está havendo a perfusão. E é nesse sofrimento, quando a gente percebe esse sofrimento, essa analogia das artérias coronárias. As artérias coronárias funcionam dessa forma. Quando há uma obstrução aguda, a primeira coisa que acontece é que há um sofrimento do músculo. Mas dói mesmo? Dói. Você tem outros sintomas também? Outros sintomas podem aparecer. Há casos onde pode não haver a dor, em pacientes diabéticos, em mulheres idosas principalmente. Há uma condição onde a dor ela não é típica, mas pode haver uma atipia nessa dor, ela não é tão típica, mas na maioria das vezes, em geral, o que a gente percebe é uma dor retroesternal porque o externo é esse osso aqui do tórax, é uma dor precordial, em cima do coração, e essa dor ela é uma dor que em peso, geralmente é uma dor em peso, é uma dor que pode começar leve, mas ela pode ir aumentando, ela vai crescendo, pode migrar para o ombro, para o braço esquerdo, pode migrar para as costas, pode ser uma dor epigástrica, pode confundir com alguma coisa, gases, alguma coisa no estômago, pode mimetizar isso também. Então a gente tem que sempre estar atento. O coração dói, eu digo que o coração dói porque a gente tem que valorizar essa dor, uma dor que a pessoa nunca sentiu, tem que ser valorizada. E se o paciente tem fatores de risco que podem produzir a doença cardiovascular, hipertensão, diabetes, hereditariedade, dislipidemia, que é o colesterol alto, sedentarismo, então tem que ficar sempre atento, né? Tabagismo, que é o fumo, tem que ficar muito atento. A gente tem que dar atenção a essas coisas. Sim, né? E a pessoa está sentindo um infarto, o que a gente tem que fazer de imediato para tomar as devidas precauções? Tem que procurar imediatamente a unidade hospitalar. Somente numa unidade hospitalar, e preferencialmente uma unidade hospitalar que tenha uma sala chamada hemodinâmica, se realmente se confirmando o infarto agudo do miocárdio, essa paciente vai imediatamente ser deslocada para essa sala de hemodinâmica para que lá seja feita a reperfusão dessa artéria. Lembra aquela analogia que eu fiz do cano que está entupido? Ela entupiu ali de forma aguda. Existe na hora alguma medicação que é dada? Há dois tipos de tratamento. Um é dar a medicação para que essa medicação dissolva o coágulo, o trombo que está causando a obstrução. O segundo é fazer uma remoção de forma mecânica desse coágulo para que o fluxo seja normalizado. Para um, a gente chama de trombólise, quando se utiliza o trombolítico, essa medicação. Para o outro, a gente chama de angioplastia primária. Quando se compara os dois, a angioplastia primária é infinitamente superior. Isso é porque existe há uma situação clara. Quando você dá o trombolítico, quando você dá a medicação, ela vai limpar a sujeira, mas ela de repente não pode limpar a causa, que é uma placa que ulcerou, que descamou, que rompeu. A angioplastia, ela trata os dois. Ela tanto tira a sujeira, quanto ela trata a placa. E aí é quando a gente faz a angioplastia com um stent. Se você me permitir, eu tenho ali um catéter balão que eu posso te mostrar como é que funciona. Por favor, deixa ele lá. Então é isso aí, tá vendo? Os minutos passam rapidinho quando a conversa é tão boa.
Mas é isso, gente, o Dr. Marcos, depois eu vou passar para vocês o contato dele, a clínica que ele atende, porque eu sei que um monte de gente vai me perguntar e eu vou passar o endereço dele direitinho para vocês aí no canal, tá bom? Ele vai mostrar aqui pra gente. Esse daqui é um material que já está vencido, o fornecedor me forneceu e permitiu que eu utilizasse para mostrar como é que funciona. É um catéter balão, aqui na pontinha, não sei se vai dar para os seus clientes verem, vou tentar aproximar para que seja melhor percebido. Aqui na pontinha, ele tem um balão. Entre essas duas pontas mais radiopacas aqui, essas pontas de metal, você percebe? E aqui a gente insere um manômetro. A gente pode também fazer isso poderia fazer isso com uma seringa, mas lá a gente coloca um manômetro que a gente tem a indicação da pressão. E essa indicação da pressão nos permite dizer até quanto a gente chega na pressão para alcançar o tamanho do balão. Aqui, esse balão, por exemplo, é um balão 2 por 20. 2 milímetros por 20 milímetros, né? 20 o tamanho, 2 o calibre, né? A espessura desse balão. A gente geralmente abre com esse catéter balão, vejam como ele é muito pequeno, né? E isso daqui é impressionante como ele pode salvar vidas, né? A gente passa ele sobre um fio guia muito pequeno e lá a gente, ele está fechadinho aqui. Quando a gente faz a insuflação desse balão, ele coloca essa artéria, ele amassa essa sujeira, esse trombo, esse coágulo na parede da artéria. Na sequência a gente implanta um stent e esse stent ele é então entregue na circulação e deixa o fluxo normalizado, entendeu? Nossa, como a nossa medicina evoluiu, né? Evoluiu. Esse procedimento aqui já existe há vários anos e cada dia se evolui mais, né? Hoje em dia a gente já tem, depois que se agregou a angioplastia coronariana, a gente tem evoluído muito, a radiologia intervencionista, a neurointervenção tem evoluído para o tratamento do stroke, que é o AVC isquêmico, né? Que é o acidente vascular cerebral isquêmico. Na verdade, existe uma similaridade, muitas vezes existe uma similaridade entre o infarto agudo do miocárdio, que é a formação de trombo, de coágulo lá dentro da artéria coronária, com o AVC isquêmico, que é o stroke, com a formação de trombo lá na circulação cerebral, entendeu? E existe... cérebro do coração. Exatamente. Só que, por conta dessa similaridade, muitas vezes os mecanismos de tratamento foram desenvolvidos levando em consideração aquilo que a gente já fazia na angioplastia coronariana. E eu acho que isso é um futuro da medicina para o tratamento do stroke. Salvar vidas, deixar pessoas com uma qualidade de vida, sem ter a condição ou uma situação precária no seu dia a dia, né? Ela poder utilizar, movimentar os 4 membros, falar normalmente, poder fazer as suas atividades habituais, isso não tem preço. Eu acho que a medicina tem evoluído nesse sentido e essa é a razão da gente existir, da gente trabalhar. Olha, gente, o papo tá bom, mas nosso tempo é curto, ele tem muito trabalho, ele não para. Pra gente conseguir essa entrevista, teve que ser marcado meses aí atrás. Mas a gente vai ter outras oportunidades quando eu voltar a Manaus e a gente pode falar de outros assuntos relacionados ao coração, à especialidade do Marcos. Eu quero agradecer muito a você, Marcos. Eu sei que teu tempo Eu que agradeço. Sabe, é curto, mas muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham ajudado vocês em alguma coisa. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu vou botar depois, quando for fazer a edição, vai colocar o contato do Marcos, vamos colocar o endereço da clínica, para que vocês possam cuidar um pouquinho do coração. E vai pro meu Instagram, hein? Olha, vai pro Instagram dele, tá vendo? Essa foto vai pro meu Instagram, vai ficar lá no Cardio Grangeiro. Gente, depois eu volto e eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Agora
agora a gente está voltando do município, pegando para a cidade de Manaus, né? Olha a cidade ao fundo, o Rio Negro, né? Tá. Olha o riozão aí, não sei se dá para ver a cidade lá no fundo. E a gente agora está retornando. O dia tá lindo aqui hoje, como todos os dias, né? Quente, solzão. Esse aqui tem 60 metros de profundidade. O rio? Não dá para ver estão beijando a cidade, porque a gente passa muito rápido. A cidade de Manaus está ao fundo. Muito rio, né, gente? É muita água. Isso sim é um rio, né? Ponte Rio Negro. E ao fundo a cidade de Manaus, ó. Dá pra ver lá no fundozinho a cidade. E aí, pessoal, vocês viram a entrevista com o Dr. Marcos Grangeiro? Boa, né? Entrem lá, marque consulta com ele, que ele é um máximo do coração aqui em Manaus. E eu queria dizer uma coisa para vocês também. Mostrei a ponte, vocês viram a ponte Rio Negro? Manaus tem as suas belezas. E hoje eu estou aqui finalizando esse canal de sexta-feira num lugar chamado Armazém, que fica aqui no Vieira Alves, Armazém 296. É lindo, olha só. Eu vou já filmar para mostrar para vocês. É um restaurante, é um bar, é um café, é o que você quiser, né? E eu vou filmar aqui um pouquinho para vocês. Olha que lugar bacana, olha que lugar lindo. What? 67,60. Vendo que lugar bacana? Lindo, né? Acabei conhecendo agora, tomar um café com as amigas. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Que vocês tenham paz no seu coração. Que vocês tenham gostado do nosso canal. Curtam, se inscrevam, compartilhem, né? E divulguem aí nosso canal para vocês, para todo mundo, para os amigos. Olha que imagem linda. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima sexta-feira.